Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá, continuar nosso conteúdo de estatística aplicada à administração. Bom, na última aula, nós paramos na unidade 2 e agora nós temos a unidade 3 e a unidade 4. Tá? A unidade 3 nós vamos falar de amostragem, distribuições, estimativas pontuais e intervalares. Na 4 nós falaremos de teste de hipótese. Tá ok? Bom, muitos alunos estão perguntando como é que vai ser a nossa prova. Então, de antemão, eu vou já responder. É importante que vocês saibam os conceitos. Tá? É importante que vocês saibam também calcular, mas não vai ser só conta que vocês têm que fazer. Tá certo? Então, fiquem tranquilos. É importante que vocês saibam a interpretação de intervalo de confiança, teste de hipótese. É o que a gente vai ver hoje. Tá ok? Então, aquelas pessoas que acham que vai cair essas constas monstro, tal, não é bem assim. Tanto é que a avaliação foi dividida em fóruns e atividades, para vocês desempenharem. Tá bom? Então, está explicado como é que vai ser a nossa prova. Serão todos os conteúdos, mas de uma maneira mais leve. Tá bom? Então, vamos lá? A unidade 1. A unidade 3, perdão. A unidade 3. Amostragem probabilística, distribuições amostrais, estimativas pontuais e intervalares. Bom, na plataforma tem uma aula sobre essa unidade 3. Lá na unidade 3 nós também falamos de amostragem não probabilística, mas o nosso foco é a amostragem probabilística. Então, a aula de hoje vai ser voltada somente para a amostragem probabilística. Tá ok? Então, vejamos. Como é que funciona e qual a perspectiva de nós amostrarmos elementos de uma população para depois fazermos inferências sobre o que nós observamos na amostra para a população? Como é que funciona? A relação de inferência entre probabilidade e estatística é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. É a seguinte. Primeiro, nós temos a população, ela como um todo, se nós não conseguirmos coletar todos os elementos da população, nós temos que fazer a amostragem. Bom, então qual é a relação que existe? A relação que existe entre a população e a amostragem está envolvida em probabilidade. É por isso que eu venho falando, a probabilidade para nós aqui será utilizada somente como base para estudarmos estatística. Aí o que você faz? Bom, como eu não consigo, se eu não consigo elencar todos os elementos da população, eu faço uma amostra, que na aula passada a gente viu, que é um subconjunto da população. Ela tem que ser eficiente, representativa e suficiente. O que eu faço? Eu coleto os elementos da amostra e com isso eu faço observações, eu faço interpretações para a população. De que maneira? Através da chamada estatística inferencial. Tá ok? É o que a gente vai fazer hoje. Nós temos elementos amostrados e vamos estudar a parte da inferência estatística voltada para a população. Então, aqui vocês vão até entender mais um pouquinho o que é distribuição de amostra, de médias, o que é o teste de hipótese, intervalo, estimativa pontual, tá ok? Então, vejamos. Bom, a amostragem do tipo aleatória, né, a amostragem probabilística, ela pode ser a amostragem aleatória simples, que a gente já viu, a sistemática, a estratificada e por conglomerado. Então, especificando cada uma. Em cada uma delas, das 4, eu conheço o tamanho da minha amostra, da minha população, perdão. Eu conheço os elementos que eu estou estudando. Então, eu conheço o meu N grande, que é o N populacional. Quando é que eu uso a amostragem aleatória simples? Eu defino a priori qual é o meu estudo de interesse com relação à população. Então, a população tem que ser homogênea para a variável que eu estou estudando. A sistemática. Quando não for possível fazer uma amostragem aleatória simples, então você realiza uma sistemática. Já já a gente vai ver como é que faz cada uma.
E estratificada? Bom, a estratificada, ela é utilizada quando você tem um interesse em estudar populações com diversas características. Características regionais, você quer estudar, por exemplo, as características do perfil do consumidor, ok? Então, geralmente, ela é utilizada a estratificada. Como é que eu faço? Eu conheço a minha população, só que eu não vou pegar todas as informações da população. Eu pego a população, divido em grupos, cada grupo são heterogêneos, ou seja, tem informações diversas com relação à variável que nós estamos estudando. Então, dentro de cada grupo, os elementos é que são homogêneos. Aí eu faço um sorteio, uma amostragem aleatória simples e dentro do extrato, tá? A outra que nós temos é a por conglomerado. Diferentemente da estratificada, a por conglomerado, ela não seleciona os elementos dentro do extrato, certo? Você divide a população de forma aleatória, né, em conglomerados. Cada conglomerado tem uma forma heterogênea com relação ao que você está estudando, e ao invés de fazer um sorteio dentro do conglomerado, você escolhe o conglomerado. Tá ok? Então, vejamos como é que funciona. Bom, essa parte de amostragem aleatória, a amostragem, ela vai ser bastante rápida, porque o foco aqui é vocês entenderem os 4 tipos e identificar a diferença. Tá bom? Então, vejamos. A outra coisa, o cálculo do tamanho da amostra vai muito além do que nós estamos estudando aqui. Então, é necessário saber o estudo que você está focado, que população você quer estudar, que elementos você quer amostrar. Então, é importante você saber isso para poder calcular o tamanho da amostra. Tá bom? Como é que funciona a amostragem aleatória simples? Novamente, eu conheço o tamanho da população, é o tamanho N, tá? N grande é o tamanho da população. Novamente, a população é homogênea, mas é com relação ao estudo que você está desenvolvendo. O que eu faço? Eu calculo o tamanho da amostra. Depois, eu vou lá, é como se eu numerasse cada indivíduo de 1 até N grande. 1, 2, 3, até N grande. Fiz a minha conta do tamanho da amostra. Digamos que o tamanho da minha amostra deu 30. Aí eu vou lá e sorteio de 1 por 1. 30 elementos. Essa é a amostragem aleatória simples. Ok? Então, nós temos a amostra selecionada. Muito bem. Amostragem sistemática. A amostragem sistemática, como é que ela funciona? Esse tipo de amostragem é bom para nós identificarmos, por exemplo, pesquisa de perfil de consumidor de uma determinada loja de departamento de roupas ou supermercado. Então, o ideal é você fazer o quê? Fazer uma amostragem do tipo sistemática. Tá? Porque a população você conhece, são as pessoas que frequentam o supermercado, frequentam a loja de departamento de roupa, e você conhece o tamanho. Tá? Mas como é que eu faço a amostra? Usando a sistemática. Novamente, é homogênea é com relação ao estudo. O que eu faço? Calculo o tamanho da amostra, coleto a amostra dessa forma. Eu pego em intervalos regulares, elementos amostrados de K em K. Por exemplo, eu vou ficar parado em uma loja e quero trabalhar o perfil do consumidor de determinada loja. Aí, o que eu faço? Aí, eu fico lá na porta da loja, calculei o meu tamanho da amostra, identifiquei o meu tamanho, meu casinho, tá? Identifiquei meu casinho. Então, eu fico lá plantada. Então, a cada K elementos, a cada K pessoa que passar por lá, por mim, eu pego e entrevista. Tá ok? Essa é a sistemática. Então, seria mais ou menos assim como vocês deveriam desenvolver um trabalho de perfil do consumidor para uma loja, supermercado, ou uma entrevista sobre uma determinada pessoa. Tá bom? Sistemática. Estratificada. A estratificada.
Novamente, eu conheço o tamanho da minha população, tamanho N, que é o grande. O que eu vou fazer? Eu pego a população e divido em N grupos, N estratos. Aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4. Dividi. É como se fosse, por exemplo, os polos. Eu divido minha população de estudantes da UAP em polos. Nós temos, eu não sei a contagem de quantos polos nós temos, mas digamos que nós tenhamos 60 polos, tá? Então, cada indivíduo, ok, vai compor um polo, elemento do meu extrato. Então, eu tenho N2 indivíduos num polo, N2 indivíduos num outro polo e assim sucessivamente. Então, eu quero amostrar em alunos da UAP. O que eu vou fazer? Posso fazer uma amostragem estratificada. Como é que eu faço? Professora, a senhora numera cada grupo, cada polo, e dentro de cada polo, eu seleciono K indivíduos, até fornecer o tamanho da amostra N, ok? Por exemplo, aqui tem um exemplozinho, né? Digamos que você tem uma população, sua população tem 100 elementos, 100 indivíduos, ok? Cada extrato, o primeiro, digamos que tenha 30, o segundo, 20 indivíduos, 40 elementos, 10 elementos ou indivíduos. Fiz o meu cálculo do tamanho da amostra. Resultou em 28. Tá aqui. 28 elementos. Eu vou ter que amostrar 28 elementos. Eu vou ter que tirar 28 elementos da minha população de forma estratificada. Como é que eu faço? Então, se eu tenho no extrato 1 30 elementos, então, quantos elementos eu devo tirar do extrato 1 e para comprar a minha amostra? Aí eu tenho que fazer de forma proporcional. Como é que eu faço? 30 está para 100% do extrato, tá? N1, que é o número que você quer encontrar, está para 28. 28 é o tamanho da amostra. Eu faço essa regra de 3 simples e encontro aproximado, né? 8 elementos. Então, eu vou lá no extrato 1 e vou tirar 8 elementos. Como é que eu faço? Vou numerar. No extrato 1 tem 30. Então, eu vou numerar de 1 a 30 e vou fazer uma amostra aleatória dentro do extrato que tem 30 indivíduos. Eu vou lá e seleciono 8. Tá bom? Uma amostragem aleatória simples. Você pode fazer como? Você numera todos de 1 a 30, bota dentro do saquinho e vai tirando de 1 por 1 até compor 8 indivíduos. Agora, supondo que nós tenhamos no segundo extrato 20. Então, devo tirar quantos elementos do segundo extrato? Que tem 20 indivíduos. Faço novamente a regra de 3. 20 está para 100%, assim como... Aí eu faço, 20 está para 100%, assim como N2 está para 28. 28 é o tamanho da amostra. Faço essa regra de 3 simples e encontro N igual a 6. Então, no extrato 2 eu tiro 6 elementos, no extrato 1 eu tiro 8. No extrato 3, que tem 40, faço a mesma coisa, vou tirar 11 elementos. No extrato 4, que tem 10, vou tirar 3 elementos. Então, eu vou ter que somar e dar exatamente o total da minha amostra. Tá bom? 28. Então, prosseguindo. Amostragem por conglomerado. Como é que eu faço a amostragem por conglomerado? Eu reconheço o tamanho da amostra, eu tenho o tamanho da amostra, que é o tamanho N. Vou dividir minha população em conglomerados, grupos grandes.
Aqui, ó, eu tenho 4 conglomerados, por exemplo. Tá? Defino o tamanho da amostra. Calculei meu tamanho de amostra, N. Vou selecionar como os elementos do conglomerado. Eu seleciono o conglomerado. Temos quantos conglomerados aqui? Nós temos 4. Por exemplo. Numerei. 1 vai ser o primeiro aqui. 2, 3 e 4. Coloquei esse número aqui dentro de uma urnezinha. E vou selecionar de forma aleatória o conglomerado. Digamos que saiu o número 2. Só que dentro do conglomerado 2, nós temos N3 elementos. Eu avalio os N3 indivíduos, ou dentro do conglomerado, eu realizo uma amostragem aleatória simples. Tá ok? Bom, essas são as definições básicas para os tipos de amostragem. Novamente, existe na literatura só uma área só sobre a amostragem. Essa aqui é uma pequena introdução do que seja uma amostragem. Então, a gente vai recapitular. Como é que eu faço a amostragem aleatória simples? Todas elas aqui, eu conheço o tamanho da minha amostra. Tá bom? Então, como é que eu faço a amostragem aleatória simples? Eu numero os indivíduos, os elementos que estão dentro da minha população, calculo o tamanho da amostra e retiro o número de elementos. Como é que eu faço a sistemática? A sistemática, eu determino o meu casinho, que é o número de elementos, que é o número de elementos da população N grande, dividido pelo número de elementos que eu devo amostrar. Ok? Então, a cada K número inteiro, eu seleciono um indivíduo da minha população. Bom, hoje já existe software que já faz esse tipo de seleção de amostras, tá? Da quantidade. Nós temos o R, o SPSS faz, eu acho que o SAS também faz, mas o que eu uso é o chamado R. Antigamente tinha uma tabela chamada tabela de números aleatórios, tá? Mas hoje está muito informatizado. Então, é mais fácil vocês utilizarem um programa que já faz isso. Então, como é que eu faço a sistemática? Eu identifico esse quociente, então, a cada K número inteiros, eu vou e seleciono meus elementos que deverão fazer parte da amostra. Como é que eu faço a estratificada? Eu pego a população de tamanho N, divido em estratos, tá? E dentro de cada extrato, eu faço uma amostragem aleatória simples. O que é fazer uma amostragem aleatória simples? É numerar os elementos que estão dentro do extrato e fazer tipo um sorteio. E sorteando, tirando os elementos que que farão parte da minha amostra. Ok? Lembrando que a estratificada tem que ser de forma proporcional. Então, basta fazer a regra de 3 simples. Por conglomerado, eu também divido a minha população em grupos. Só que ao invés de estudar cada um dos grupos como se faz em estratificada, eu estudo somente um dos grupos. Como é que eu seleciono um dos grupos? Também de forma aleatória, simples. Eu numero os grupos e faço um sorteio. Ok? Então, vamos lá. Eu vou precisar dos comentários dos alunos aqui para eu dar uma olhada, para a gente fazer o praticando. Então, vamos ver. O praticando 1 diz assim. Praticando 1 diz assim. Essa é para vocês terem uma ideia de como será a nossa prova com relação à amostragem. Tá? Aqui é uma colher de chá. Diz assim, ó. Diante das situações abaixo, indique quais dos tipos de amostragem aleatória deverão ser aplicados. O item A. Para conhecer a opinião sobre o curso da UAP,
deve-se realizar uma entrevista. Assim, a melhor opção para selecionar os indivíduos que responderão a um questionário será pela amostragem de que tipo? Boa tarde. Vamos lá? Item A. Para conhecer a opinião sobre o curso da UAP, deve-se realizar uma entrevista. Assim, a melhor opção para selecionar os indivíduos que responderão ao questionário será a amostragem de que tipo? Vamos lá, respondendo? E o item B. Queremos realizar um estudo sobre o perfil do consumidor de um determinado supermercado. Assim, a melhor opção para selecionarmos os indivíduos consumidores daquele supermercado será pela amostragem. Vamos ver. Solução 1. A questão diz: podemos numerar todos os indivíduos e realizar um sorteio. O que é que o item A diz? Eu quero fazer uma avaliação sobre o curso da UAP. Tá? A avaliação como um todo. Eu não quero entrevistar, por exemplo, somente os estudantes, somente os professores, somente os tutores. Eu quero entrevistar todo mundo. Então, para conhecer essa opinião, que tipo de amostragem a gente deve realizar? Tem gente que está dizendo que é sistemática. Vamos ver? Outro diz que é sistemática. Vamos ver. Eu devia ter colocado 2 slides, né? Porque aqui vocês já estão vendo a letra B. Foi uma gafe, né? Então, diz assim, ó, solução. Então, podemos numerar todos os indivíduos. Eu conheço todos os indivíduos que participam da UAP. Eu sei o número de professores, eu sei o número de estudantes, eu sei o número de tutores, eu sei o número de pessoas que apoiam, né, que estão ali por trás dos bastidores. Então, eu conheço a população. Ok. Bom, então, como é que eles vão dizer a opinião sobre o curso da UAP? Podemos numerar todos os indivíduos, realizar um sorteio para selecionarmos os indivíduos que irão responder ao questionário. Aqui já fica a dica para o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Mas, como a UAP está em diferentes regiões, ok? Seria mais interessante que houvesse na amostra os representantes de cada polo. Tá bom? Então, eu faria uma amostragem ou do tipo aleatória simples, estaria correto, ou eu faria uma amostragem do tipo estratificada. Como é que seria estratificada? Como é que seria estratificada? A estratificada, o extrato seriam os polos. Dentro dos polos, nós teríamos os tutores, os alunos, e o outro extrato seria o dos professores, o coordenador, e por aí vai. Calculei meu tamanho de amostra, digamos que foi 100. Então, eu vou em cada polo, retiro, seleciono indivíduos de cada polo para responder o questionário. Tá? É uma amostragem do tipo estratificada. Ou aleatória simples. O que vai diferenciar aqui é o estudo que vocês devem desempenhar. O que vocês querem saber? Ok? Então, eu coloquei que o aspecto região seria muito importante. Então, pode usar a amostragem estratificada. Mas, se vocês não demandarem, por exemplo, com recursos financeiros, você pode fazer a amostragem do tipo aleatória simples. Estaria totalmente errado se vocês considerassem somente um polo, tá bom? E desse polo fizesse a entrevista para saber como é que está o curso da UAP. Isso seria uma amostragem por conglomerado, mas aplicada de forma errada. Ok? Então, seria uma AS ou uma amostragem estratificada. Muito bem. Item B. Vamos lá. Ó, veja só. O ideal agora é vocês focarem na aula, para ver se a gente consegue dissolver algumas dúvidas, tá ok? Porque a aula foi preparada nas discussões que vocês tiveram comigo no chat, tá bom?
alguns encaminharam algumas dúvidas, então eu coloquei aqui para a gente poder fazer. Então, vejamos, o item B. O item B diz assim, ó. Queremos realizar um estudo sobre o perfil do consumidor. Eu até havia comentado. De um determinado supermercado. Assim, a melhor opção para selecionar os indivíduos consumidores daquele supermercado será pela... Veja só. Um supermercado, para ele se instalar em qualquer região, há uma pesquisa de mercado, há uma pesquisa de perfil do consumidor. Qual seria a possibilidade de nós colocarmos um supermercado em determinada região e termos boas vendas? Tá? Então, isso aqui é utilizado para pesquisa de mercado. Então, o que eu coloquei? Os possíveis consumidores do supermercado poderão ser quaisquer pessoas das proximidades do supermercado. A quantidade, a população identificada naquele bairro, naquela cidade, naquela micro, macro região, ok? Então, você conhece a população-alvo. Bom, dessa forma, uma maneira de selecionar os indivíduos seria, igual vocês responderam, amostragem do que tipo? Sistemática. Eu vou ao supermercado, a um departamento, calculei o meu tamanho de amostra, está aqui, N. Eu tenho um tamanho da população, está aqui, N grande. Vou calcular o meu casinho, Nzinho. Digamos que dê 33. Então, a cada 33 indivíduos que passarem por você, você pega lá e entrevista. Tá bom? Isso é amostragem do tipo sistemática. Então, vejamos. Distribuição amostral. Vamos já conseguir resolver as atividades da unidade 3 e 4. Vamos começando. Vamos lá. Distribuição amostral. Para que serve? Muitos me perguntavam, via comentário, via chat, para que servia, o que não estava entendendo e como é que faz. Novamente, uma distribuição amostral é uma distribuição de probabilidade que indica até que ponto uma estatística amostral, quando você fala estatística amostral, é estatística observada na amostra, através da amostra, tende a variar devido a variações casuais na amostra aleatória. Qual a finalidade da amostra? É obter uma indicação do parâmetro da população. Lá da última aula nós vimos o que é um parâmetro, né? Um característico numérico relacionado à população. Tais como média, desvio, proporção, ok? Então, a distribuição amostral, nós vamos construir novamente uma distribuição amostral e, de uma vez por todas, vocês vão ver que a primeira questão da atividade 3 é moleza. Vamos lá? A média amostral. Quando você fala média amostral, é a média da amostra. Para que ela serve? Ela é usada para estimar a média da população. Desvio padrão amostral é usado para estimar o desvio da população. Então, eu estou construindo distribuições amostrais. Podem ser de médias ou de proporções. Vamos lá. Distribuição amostral da média. Vamos começar. Eu usei o mesmo exemplo, mas a gente vai acabar construindo de uma maneira diferente. Suponha que queiramos estimar o peso médio de caixas de maçãs. Suponhamos ainda que a população de caixas é 5. Isso aqui é só didático, tá? Porque a população ser 5 é muito pequena. É só para nós vermos o que acontece. Então, minha população tem quantos elementos? Quantos elementos? População? Vamos lá. Temos quantos elementos na população? Pergunta simples. Resposta simples. Vamos lá. Quantos elementos? 5 elementos. Nós temos 5 elementos na população. Tá? Nós temos a caixa A, B, C, D, E.
caixa A, B, C, D, E é minha população de caixas de maçãs. Qual é o peso da caixa A? 200, caixa B, 203, caixa C, 206, D, 209 e caixa E, 212. Nós temos população de 5 caixas. Ok? Bom, digamos que agora a gente resolva fazer uma amostra de tamanho 2, ou seja, de 2 caixas de maçãs. Quero construir a distribuição amostral de médias. Tá ok? Então, eu vou fazer assim. Vamos encontrar todas as amostras possíveis de tamanho 2. Eu quero que vocês me digam um exemplo de uma amostra de tamanho 2 da população de caixas de maçãs. Vamos lá? Uma amostra, eu quero uma amostra de tamanho 2 de caixas de maçãs. Vamos lá? Você tem 5 caixas. Você numerou. Na verdade, você nomeou. A, B, C, D e E. Agora, abstraiam. Digamos que você coloca essas 5 caixas numeradas ou nomeadas dentro de um saquinho. Agora, sorteiem. Tire um por vez. Saiu uma amostra de tamanho 2. Qual é o exemplo? Vamos lá. Exemplo de uma amostra de tamanho 2. Vou dar um minutinho para vocês me dizerem uma amostra de tamanho 2. Um minutinho na tela. Vamos lá? Muito bem. Ótimo. Pode ser o quê? Exatamente como escrever. Se você colocar, por exemplo, vamos aqui abstrair, imaginarmos, tá bom? Então, digamos que eu coloque as caixas que eu nomeei, A, B, C, D e E, dentro de uma urnazinha. Aí eu vou lá, sem ver, coloco a mão nessa urnazinha e retiro. Saiu a urna A, por exemplo. A caixa A, tá? Que foi nomeada. E depois eu vou lá novamente, a caixa A já saiu, tá? Então, eu vou lá novamente e faço uma nova escolha. Saiu a caixa C. Então, um exemplo de uma amostra de tamanho 2 é o AC, AB. Muito bem, meninos. Tá ok? O que a gente vai fazer? Eu vou calcular todas as amostras possíveis de tamanho 2, sem reposição. Sem reposição seria o seguinte. Novamente, eu tenho uma urna. Tenho 5 elementos, nomeei. Nomeei 5 elementos. Vou fazer uma amostragem aleatória simples. De 2 caixas. Então, eu vou aqui. Tirei a caixa B. Sem reposição. Eu tirei a caixa B, ó. O Bzinho não consta mais na nossa urna. Vou lá novamente e tirei a caixa E. Então, aqui é sem reposição. Tá ok? Sem reposição, não ocorre B e B. Tudo bem? Sem reposição, não ocorre isso aqui. Com reposição, ocorre. Então, tendo dito isso, vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer todas as combinações possíveis de tamanho 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras de tamanho 2. 10. Sem reposição. Tá ok? Sem reposição. Com reposição, ocorreria a amostra do tipo AA. Com reposição, ocorreria a amostra do tipo BB.
Com reposição, ocorreria a amostra do tipo CC. Com reposição, ocorreria a amostra do tipo DD. E com reposição, ocorreria a amostra EE. Nós estamos aqui com amostras sem reposição de tamanho 2. Qual o tamanho aqui, ó? 1, 2. Ok? Vamos lá. Todas. Então, eu tenho 10. 10 amostras de tamanho 2. Tenho os pesos para cada caixa. Vou e coloco na segunda coluna. O peso da caixa A, 200. O peso da caixa B, 203. Tá ok? De novo. O peso da caixa A, 200. Da caixa C, 206. Essa aqui agora, ó. O peso da caixa B, 203. Da caixa E, 212. Então, aqui nós estamos com uma amostra, 10 na verdade, 10 amostras de tamanho 2. 1, 2. Ok? Então, para cada amostra, eu vou calcular a média. Vamos lá, fazer. Essa aqui é a primeira amostra. Então, eu vou calcular a média dessa amostra. Como é que eu faço? Eu somo, eu faço 200 mais 203 e divido por 2. Quando eu faço isso, eu tenho a média da primeira amostra, que é 201,5. Tá aqui. Vou fazer a média para a segunda amostra. Essa aqui é a segunda amostra. Como é que eu faço a média? Eu somo 200 mais 206 e divido por 2. Dá 203. Vou fazer isso para as 10. Ok? 10 amostras de tamanho 2. Agora, uma perguntinha. Nós temos médias amostrais. Esse 201,5 é uma média que veio da amostra, médias amostrais. Então, nós temos agora uma população de médias. Ok? Nós temos agora uma população de médias. Essa população de médias, qual é o tamanho? 10. Tem 10 elementos, essa é a população de médias. Ok? Nós construímos a população de médias, a partir de médias amostrais. Então, eu tenho 10 elementos na população de médias. Vou somar aqui, ó. Vou somar 201,5, 203, 204,5 e todos os catatais até o finalzinho. Isso aqui dá quanto? 2060. Então, 2060 é o total, tá? É a soma total das médias amostrais. Que isso aqui é agora uma população de médias. Eu tenho 2060. Ok? Então, aqui, população de médias. Com 10 elementos. Como é que eu faço a média de uma população? Eu somo tudo e divido pela quantidade. Não tem crise aqui. Tá aqui. População de médias. Somei tudo. Vou dividir pela quantidade. Tem quantos elementos? 10. Então, a média das distribuições amostrais de médias de maçãs é 206. Pergunta número 1.
quanto é a média da população de caixas. Eu tenho quantas caixas? 5. Vou somar isso aqui tudo. Dá 1.030. Quero a média da população de caixas. Eu faço 1.030 e divido pela quantidade, que é 5, é 206. Incrivelmente é o mesmo resultado. Certinho? Veja só, o que é que a gente fez? Nós temos população de caixas. Tá ruim, mas eu estou falando aqui que é caixas, tá? Que é a população de caixas. Quantos elementos? 5. A partir da população de caixas, eu fiz o quê? Amostras. Sem reposição. De que tamanho? 2. 1, 2. Todas as possíveis. Deram quantas? 10. Para cada amostra, o que é que eu faço? Calculo a média. Ok? Calculei. Agora, isso aqui tudo é uma população de médias. População de médias amostrais. Se eu quero a média dessa população, aqui, ó, eu faço o quê? Eu somo e divido por 2060. Perdão, eu somo, dá 2060 e divido pela quantidade, que é 10. Qual a observação aqui? É que a média populacional dos pesos das caixas dá 206. E a média das distribuições amostrais de médias de maçãs é 206 também. Conclusão. Professora, antes da senhora concluir, eu acho que aqui só deu certo porque a senhora só fez a amostra de tamanho 2. E se fosse uma amostra de tamanho 3? Também vai dar a mesma coisa. Ok? A gente só fez de tamanho 2 para podermos entender como é que se constrói a população de médias amostrais. Tá? Então, vejamos. Qual é a conclusão? Opa. Ah, tá. Depois eu falo da conclusão. A gente viu que... Deixa eu voltar aqui. A gente viu que a média populacional, só recapitulando, tá? A média populacional dos pesos das caixas de maçã deu 206. E a média das distribuições amostrais de média também deu 206. E isso porque nós também fizemos a amostragem sem reposição. Tá ok? Sem reposição não ocorre. Não ocorre. Tá? AA, BB, CC, DD e EE. Ok? Só ocorre com reposição. Aí nós temos o praticando 2. Se ao invés de desenvolvermos as amostras sem reposição, nós fizéssemos com reposição de tamanho 2. Ok? Pergunta é: qual o valor da média das distribuições de médias? Será que é igual à média da população de caixas de maçãs? As caixas, a população, ó, a média populacional das caixas de maçã, nós vimos que é 206. Esse quadro aqui, está com todas as amostras possíveis. Muito bem, mas nós temos que fazer de novo, tá? Todas as amostras possíveis de tamanho 2, sem reposição. O praticando 2 pede o seguinte: vocês irão fazer amostras de tamanho 2 com reposição. Ok? Agora, eu gostaria que vocês me dissessem, para ver se vocês estão acompanhando o praticando 2. Eu gostaria que vocês me dissessem qual seria
um exemplo de uma amostra com reposição de tamanho 2? Qual seria? Muito bem, tem gente que já fez. Tem gente que diz que o total com reposição dá 3.090 dividido por 15. Excelente, mas aí eu quero saber de vocês. Qual seria um exemplo de uma amostra de tamanho 2 com reposição? Isso, AA, BB. Muito bem. Então, vocês irão fazer todas as amostras possíveis de tamanho 2, só que agora nós iremos fazer com reposição. Tá bom? Então, eu vou deixar 2 minutinhos na tela aí para vocês fazerem. Ok? 2 minutinhos. E me digam se a população, se a média da distribuição de média é a mesma média populacional. Vou apagar aqui. Vou colocar só a resposta aqui, 206. Ok? Então, vamos lá, fazendo todas as amostras possíveis de tamanho 2 com reposição. 2 minutinhos na tela. Vamos lá. Excelente, eu estou lendo aqui as respostas e me desculpe o polo, mas eu não consigo identificar aqui. Mas diz assim, ó, a média será a mesma, pois o número de combinações aumenta também. Excelente, é exatamente isso. Porque você vai aumentar o número de combinações, então você vai aumentar, na verdade, o número de amostras. Exatamente o que vocês estão colocando, será 2.060 mais 1.030. 1.030 da população. Vamos ver como é que faz. 2. Ó. O praticando 2. Nós temos a população de caixas, esse aqui dá 1.030. Essa daqui, essa tabelinha aqui, ela te dá 2.060. Mas é o total de médias sem reposição. Tá vendo que não ocorre o AA, não ocorre o BB, não ocorre o CC, o DD e o EE. Excelente, meninos. Então, se ocorrerem, aumenta a quantidade de amostras em 5 unidades, né? Então, fica... assim, a solução vai exatamente ser inserida na nossa tabela essas 5 linhas. Muito bem. Teremos 3.090. Agora, nós temos quantos elementos aqui? 15. Gostaria que vocês me dissessem. Esses 15 elementos que nós construímos agora, as médias amostrais, esses que eu vou marcar agora, ó. Esses aqui são populações de médias ou são amostras de médias? Vamos lá? Vamos lá. Isso que eu circulei é população de médias ou é amostras de médias? Vamos lá, gostaria de ver vocês respondendo. É população ou amostra de médias? Isso aqui é população de médias. Qual a média? Também 200 e... Aqui é 206, tá? Porque estava errado. Muito bem, ainda bem que corrigiram. Então, é igual à média populacional? Sim. É igual, tá ok? Então, corrijam, tá bom? Então, a média da distribuição de amostragem médias é também 206. Já que estamos craques, a conclusão sobre o praticando 2 é essa aqui, ó. A média de uma distribuição amostral de médias é sempre igual à média da população. Eu vou chamar mi sigma barra, perdão, mi x barra, tá ok? Mi x barra, média da distribuição amostral de médias. E vou chamar mi de x, média populacional. Então, nós fizemos
que no praticando 2? Nós identificamos que a média de uma distribuição amostral de médias é sempre igual à média da população. Muito bem. Eu gostaria de ver o comentário dos alunos, por favor. Vamos ver. Praticando 3. Determine a média da distribuição amostral de médias quando a média populacional é de item A, B e C. Vamos lá? Praticando 3. Determine a média da distribuição amostral de médias quando a média populacional é de item A, B e C. Um minutinho. Voltamos. Parabéns para quem disse. É a mesma média. Tá tudo certinho. Para quem escreveu para cada item que é a mesma média, também está tudo certinho. Então, vocês estão acompanhando. É isso que tem na atividade 3. Tá? Então, a média da distribuição amostral de médias, quando a média populacional do item é 32,12, é 32,12. Quando a média populacional for B, 0,06. Quando a média populacional for 12,34, então é 12,34. Certinho? Então, não vou esquecer jamais. Média de distribuições amostrais de médias é a mesma média da população. Muito bem, prosseguindo. Agora, nós identificaremos o desvio padrão da distribuição de médias amostrais. Suponhamos que queiramos estimar o peso médio de caixas de maçãs. Suponhamos ainda que a população de caixas é de 5, é o mesmo exemplo. E que conhecemos os pesos de cada caixa. Vamos fazer amostras, novamente, sem reposição, de tamanho 2. Aquele nosso quadro que nós construímos. Esse aqui. Então, nós temos a população de caixas. Caixas, ok? Aqui é caixas. População de caixas. Vamos construir, calcular o desvio padrão das distribuições amostrais de médias. O que é que eu vou fazer? Essa tabelinha aqui não é novidade para nós. Nós temos 10 amostras de tamanho 2, né? Para cada uma delas, nós calculamos uma média. Essas amostras são sem reposição. Como é que eu calculo a variância? Nós temos agora uma população de médias. Se eu tenho uma população de médias, vou calcular a variância, eu vou utilizar, deixa eu apagar aqui para escrever. Então, eu vou utilizar a variância sigma ao quadrado, somatório dos valores x e menos x barra ao quadrado. Estou com população de médias. Se estou com população de médias, então eu vou dividir pela quantidade, que no caso é 10. Então, aqui é o nosso Nzinho. Ok? Então, eu vou fazer o primeiro elemento da minha população de médias, 21,5. 21,5, tá aqui, ó. Vou desenvolver esse somatório, tá? 21,5. Quanto vale a média para distribuições amostrais de médias? 206. Vou fazer 201,5 menos 206 ao quadrado. Vou pegar o segundo elemento da minha população de médias. Tá aqui. 203 menos 206 ao quadrado. Mas, vou pegar o meu terceiro elemento da população de médias. Então, vai ficar 204
204,5 menos 206 ao quadrado. E faço isso para os 10. Tá bom? No caso, o último é 210,5 menos a média, que é 206. Calculo esse numerador, dá 90, dividido por 10 dá 9. Então, quem é o 9 para nós? O 9 para nós, vocês não precisam copiar isso por enquanto, tá? Vai estar lá disponível na plataforma para vocês. Quem é esse 9? Esse 9 é a variância da distribuição amostragem de médias. Por quê? Ué, eu fiz a conta da variância utilizando a população de médias. Então, aqui é a variância para distribuições de médias amostrais, 9. Bom, então, qual é a relação que existe entre a variância da distribuição de médias amostrais e a variância da população de caixas? Vamos já identificar. Aqui eu repeti novamente. Aqui eu tenho a variância para a população de médias. Tá? Aquelas 10, sem reposição. Deu 9. Daqui, vou guardar. Quero calcular a variância. Uso essa formulazinha. Essa aqui que a gente fez. Agora, como é que eu faço para calcular o desvio? Desvio da distribuição de médias, desvio da população de médias, desvio da distribuição de médias amostrais. Isso são terminologias para distribuições de médias, mas tudo é a mesma coisa. Então, desvio padrão. Eu faço a raiz quadrada do 9. 3. Então, 3 para nós é o desvio padrão da população de médias amostrais. É o desvio padrão desse conjunto aqui, ó. Desse aqui. Ok? Então, desvio padrão dele. A gente está buscando a relação existente entre esse desvio padrão, que eu vou chamar de sigma x barra, e esse desvio padrão, que eu vou chamar só de sigma ou x. Ok? Vamos ver. Agora, eu tenho que calcular a variância da população de caixas. Vou fazer. Eu faço 200 menos a média, que é 206 ao quadrado, mais 203 menos a média, que é 206, tudo ao quadrado, mais, e assim sucessivamente. Está aqui essa continha. Deu 90, o numerador, né? Sobre 5, que é a quantidade de caixas. A variância deu 18. Então, 18 é a variância da população de caixas. E 9 é a variância da população de médias. Quero agora encontrar o desvio padrão da população de caixas. Eu faço a raiz quadrada de 18. Dá 4,24, 26, 41. Tá ok? Bom, a priori não dá para nós identificarmos qual é a relação existente entre esse desvio aqui e esse aqui. Vamos ver. Está aqui. O desvio padrão da população de caixas, que eu vou chamar de sigma x. O desvio padrão da população de médias amostrais, que eu vou chamar de sigma x barra. Olha só, se você pegar o sigma x, dividir pela raiz de 2, quem saberia me dizer por que esse 2? Esse 2 é o quê? Hein? É exatamente o tamanho da minha amostra. Então, eu tenho amostra de tamanho 2. Se eu pegar e dividir, ó, o sigma x pela raiz do tamanho da amostra, que é 2, dá exatamente o desvio padrão da população de médias amostrais.
aqui é 3. Ok? Agora, a relação existente entre o desvio padrão da população de caixas e população de médias. Essa aqui. Ok? Então, vamos ver, ó, como é que ficou. Ficou assim, ó. Conclusão sobre o desvio padrão da distribuição de médias amostrais. O desvio padrão da distribuição de médias, que é a população de médias, é sigma x barra. Apareceu x barra, faz referência à média, né? Então, sigma x barra para nós é o desvio padrão da distribuição amostral de médias. No nosso caso, seria o valor 3 do nosso exemplo. Então, sigma x. Sigma x é o desvio padrão da população, que no caso do nosso exemplo seria da população de caixas. Raiz de n. N é o tamanho da amostra. No caso, é 2. Tudo bem? Então, essa é a relação existente entre o desvio padrão da distribuição de médias amostrais e o desvio padrão populacional. Estamos craques, praticando, eu acho que é o 3, né? Se eu não tiver trocado. 3. Vamos calcular o desvio padrão da distribuição amostral de médias para os seguintes casos. Sigma x igual a 12. Sigma x aqui é o desvio padrão populacional. N igual a 30 é o tamanho da minha amostra. Não é a quantidade de elementos amostrados, é o tamanho. 30. Sigma x, 40. População. N, 120, tá? Que é o tamanho da minha amostra. Então, eu vou dar só 2 minutinhos para vocês calcularem o desvio padrão da distribuição amostral de médias. Vamos lá? 2 minutinhos, contando. Voltamos. Item A. Tem gente já respondendo. Muito bem, isso mesmo. 2,19, 3,83. Vamos ver como ficou? Item A. 2,19089. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o sigma x dividido pela raiz de n. Do item A, 12 dividido por raiz de 12 dividido por raiz de 30. Muito bem. Aqui é o item A. Dá essa continha aqui. O item B, novamente. Sigma x dividido por raiz de n. Quem é o sigma x? Opa. Sigma x, 42, 120. 42, 120. Aí dá 3,83452. Muito bem, meninas. Vocês podem fazer a aproximação, tá? Para 2 ou 3 casas decimais. Excelente. Continuando. Agora, nós iremos ver a distribuição de proporção. Nós vimos de médias, né? Nas médias, nós calculamos o desvio padrão na distribuição de médias e agora vamos fazer as proporções. Não vou executar o mesmo exercício, tá? Mas, a média para a distribuição de proporção, para a distribuição amostral de proporção, é a mesma média da população. Então, eu vou chamar de P barra a média da distribuição amostral de proporção. É semelhante ao X barra. E vou chamar de Pzinho a proporção populacional. O que a gente tira daqui? É que a proporção populacional é a mesma, tem a mesma média, né, da distribuição amostral de proporção. Como é que eu calculo agora o desvio padrão? Vou representar por sigma P. Veja, P barra, que é para médias, que é para distribuição de médias, tá vendo? É igual a P. Então, sigma P, para nós,
é o mesmo sigma Pzinho. Como é que eu calculo? P vezes 1 menos P. Aqui, ó. P vezes 1 menos P sobre N. Uma vez que o P, que é a proporção populacional, é o mesmo P barra, que é a mesma proporção para a distribuição de médias de proporção. Agora, se ao invés de termos proporções, nós tivéssemos contagem, né? Contando a ocorrência. A média vai ser NP e o desvio vai ser NP vezes 1 menos P. Tá ok? Então, só recapitulando. A gente fez para distribuição de médias, x barra, sigma x barra. Nós identificamos que o mi de x barra é o mesmo mi de x. Agora, nós estamos com proporção. P barra é o mesmo que o P. E o desvio sigma P é P 1 menos P, tudo isso dividido por N, tá? Raiz. É o nosso sigma. Certinho? Vamos lá. Praticando 4. Diz assim: um varejista compra copos diretamente da fábrica em grandes lotes. Os copos vêm embrulhados individualmente. E, periodicamente, o varejista inspeciona os lotes para determinar a proporção dos quebrados ou lascados. Se um grande lote contém 10% de quebrados ou lascados, qual a probabilidade de um varejista obter uma amostra de 100 copos com 17% ou mais defeituosos? Vamos identificar o que é cada coisa aqui para vocês fazerem. Periodicamente, eu estou aqui agora. O varejista inspeciona lotes para determinar a proporção dos quebrados e lascados. Um grande lote, olha só. Um grande lote. Essa aqui é a proporção de quebrados ou lascados em um grande lote de copos. Tá? Então, quem é o meu P barra? Vamos lá? Quem é o meu P barra? Fazendo? Quem é o meu P barra? Você tem um grande lote, 10% são quebrados. P barra é a proporção de copos que são quebrados ou lascados. Quem é o P barra? Depois, eu quero uma amostra. O tamanho da amostra. Quem é o P barra está faltando. Quem é o tamanho da amostra? Vamos lá, gente. Quem é? P barra. A proporção de copos quebrados. Vou colocar assim, então. Item A. Quem é P? A proporção de quebrados. 10%. Muito bem. Essa 10% é a proporção de copos lascados ou quebrados da população. Nós vimos no slide anterior que o P é igual ao P barra, que também vai ser 10%. Esse P barra aqui faz referência à proporção de copos quebrados na amostra. Tá bom? Diz, qual é o tamanho da amostra? Vamos lá? Tamanho da amostra, 100. Isso, já estão respondendo. Excelente. O que eu quero saber? Eu já identifiquei a proporção de quebrados para a população e para a distribuição de proporções, que é 10. Já identifiquei o tamanho da amostra, que é 100 copos. Agora, eu tenho que identificar qual é o meu problema. Com 17 ou mais defeituosos. Então, na verdade, eu estou querendo o quê?
a probabilidade de encontrar na amostra com 17 ou mais. É o quê? Maior ou igual a 17%. Ok? Então, é isso que eu quero encontrar. Essa aqui, para nós, vai apresentar o cálculo da probabilidade do varejista obter uma amostra de 100 copos com 17%. Pronto, eu me deparei com um problema que eu vou ter que sair dele utilizando o quê? Distribuição normal padrão. O que diz a distribuição normal padrão? A distribuição normal padrão diz que se você fizer, vou abrir um parêntese aqui, ó, uma variável x menos a média dela, dividido pela raiz da variância, tá? A raiz da variância, isso aqui é uma normal, com média 0 e variância 1. Aí eu posso usar a tabelinha. Agora está fácil de resolver. Queremos maior ou igual que 17. Quem é a média para o P barra? A média para o P barra, nós já fizemos. É quem? 10. Vou operar em ambos os lados o 10, ó. Menos, operei em ambos os lados. O que diz o teorema? A mudança para nós padronizarmos. Está faltando nós dividirmos isso aqui, ó. Raiz da variância. Ok? Então, como é que eu calculo? É o nosso sigma P. Sigma P. Ou P barra. Ok? Então, isso aqui agora é uma normal 0,1. Então, isso vai ficar Z maior ou igual 17 dá 7 dividido por sigma P. Como é que eu faço sigma P? Sigma P por N. Coloco essa conta aqui, ó, e resolvo isso utilizando a tabelinha da normal. É um exercício muito semelhante ao que tem na nossa atividade. Ok? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês executarem o exercício, concluírem. Por que é Z? Z para nós é uma representação da nomenclatura da estatística que representa uma normal 0,1. Essa cobrinha aqui quer dizer tem distribuição 0,1. Como é que eu acho os valores de Z? Na tabela da normal. Ok? Por isso é que é Z. E lá no finalzinho da aula a gente vai ver que isso vale por causa de um teorema chamado de teorema central do limite. Certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Agora, vocês irão calcular essa região aqui utilizando a tabelinha. Ah, desculpa, eu apaguei. Mas eu escrevo novamente. Vamos ver. Então, vocês vão calcular a probabilidade de P barra maior ou igual a 17%. Vamos lá? Fazer. Vou dar 5 minutinhos para vocês. 5 minutinhos. Ok, voltamos. Vamos lá. Como é que ficou? A proporção populacional de copos quebrados ou lascados, vocês haviam me dito, 10%. Ok? Que é o mesmo P barra. Como a proporção da distribuição amostral é a mesma que a populacional,
que a gente já viu no slide anterior, então P barra é igual a P. Ou seja, P barra também é 10%. Quanto vale o desvio padrão da distribuição amostral dos copos? Eu havia dito, basta fazer o quê? Deixa eu escrever aqui. O que você vai fazer? Tal como está aqui escrito, é sigma P, 1 menos P, dividido por N, raiz, que é essa conta. Quanto vale o P? 10%. Quanto vale 1 menos P? 1 menos 10, né? Dá 90%. Dividido, quanto é o tamanho da amostra? 100. Então, vai dar 0,3 dividido por 10 dá 0,03. Então, sigma P, 3. Ok? Como é que eu tenho dados reais, né? Sem ser na escala real, como é que eu transformo para a escala padronizada? É o que a gente já vinha fazendo. Vou escrever aqui, ó, x menos. Se escrever x barra, eu faço a média de x barra. Divido pela raiz da variância de x barra. Certo? Então, x barra estará na escala real e essa conta aqui estará na escala padronizada. Então, aqui vai ser a minha Z. Agora, com relação ao nosso problema. Com relação ao nosso problema, nós teremos P barra menos. P barra aqui no caso é um P maiúsculo, que é a nossa variável. Variável aleatória. P barra menos. Eu tenho que subtrair da média de P barra, que é quanto? 10. Dividido raiz da variância de P barra. Só que a gente já tem a raiz da variância, que é o desvio padrão. Então, eu não preciso escrever mais isso. Ó. Isso aqui tudo é o nosso sigma P. Então, os valores de P barra estarão na escala real e esse valorzinho aqui estará na escala padronizada, que é a nossa Z. Como é que eu faço, então? Eu tenho copos lascados ou quebrados, que representa essa variável P barra. C maior ou igual, tá? Que 17. Vou fazer copos quebrados ou lascados menos 10%. Vou apagar e vou fazendo. Então, eu tenho essa aqui, ó. Probabilidade. Copos quebrados ou lascados. Vou escrever assim, ó. Copo, quebrado, lascado. CQL, tá? Escrevi CQL, copo, quebrado, lascado. Menos. Qual é a proporção de copos quebrados, lascados? 10. Dividido. Qual é o sigma P? Tá aqui, ó. Sigma P maior ou igual. Aqui eu esqueci de colocar igual. Da mesma forma que eu fiz com a expressão ao lado esquerdo dessa desigualdade aqui, eu tenho que fazer do lado direito. Então, vai ser a outra. 17 menos 10 dividido por sigma P. 0,90 é 1 menos 10. Pronto. Agora eu tenho o quê?
essa expressão que está à esquerda dessa desigualdade, essa aqui, ó, é uma normal 0,1. Está aqui. É a nossa Z. É a nossa Z. Então, essa continha ficou só assim, ó. Z, que é essa aqui. O que é que eu faço agora? 17 menos 10, dividido por 3%. Esse 3% veio de onde? Veio do sigma P. Está aqui. Dá Z maior do que 2,33. Agora eu vou apagar e a gente vai fazer a figura. Como é que fica essa região? Aqui, 0. 2,33 está à direita. Aqui. Certo? Eu quero valores de Z maiores que 2,33. Maiores. Só podem estar aqui. A minha tabela, a tabela que eu disponibilizei para vocês da normal 0,1, só fornece valores nessa região amarela. Tá? E nós queremos calcular a região em vermelho. Por que em vermelho? Porque aqui é onde os valores de Z são maiores que 2,33. Como é que eu vou encontrar esse valor na tabela? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou colocar de azul. Eu tenho que fazer meio, que está em azul, ó, meio, menos a região que eu não quero. A região que eu não quero está em amarelo, que é a probabilidade de Z está entre 0 e 2,33. Que é essa aqui, ó. Então, eu fiz meio é a região que está em azul, menos a probabilidade de Z estar entre 0 e 2,33, que é a probabilidade que está em amarelo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero encontrar somente a região que está em vermelho. Como é que eu acho agora esse valor aqui da tabela na distribuição normal? Do jeito que aqui está, eu consigo encontrar. Por quê? Porque a minha tabela só fornece valores entre 0 e alguma coisa. Tá? Então, eu vou lá e vou procurar. Vamos aqui, ó. 2,33. Tá vendo, ó? Essa região que está achurada aqui são os valores que estão aqui, ó. Os valores das probabilidades. Esses valores que estão nessa linha e nessa coluna, combinados, são o valor de Z crítico. Eu estou procurando que valor? 2,33. 2,33. Então, eu vou lá, ó. 2,3 com 3, 2,33. Dá 0,49010. Pronto. Essa região que está circulada de vermelho, é essa região que está achurada também em vermelho. Tá bom? Então, vamos voltar. Depois eu faço. Então, eu fiz a probabilidade de Z ser maior do que 2,33. Só recapitulando. Tá aqui. Maior, não é maior do que 2,33? Então, só pode estar por aqui.
aqui, a distribuição normal, a média é 0. A minha tabela só fornece esses valores aqui. O que é que eu tenho que fazer? Subtrair. Por que eu uso meio? Porque a curva da distribuição normal, no total, vale 1. E a média divide ao meio. Então, aqui fica 0,5. A direita também fica 0,5. Então, como é que eu faço a probabilidade de dizer se é maior do que 2,33? Eu pego o meio, que é a metade da curva, está aqui, menos essa região, que eu não quero. Essa aqui, ó. Essa que eu estou pintando agora, que eu não quero. Vou na tabela e encontro esse número. Faço essa diferença, dá 0,099. Então, a probabilidade de encontrarmos em uma amostra de 100 copos, encontrarmos 17% de copos quebrados ou lascados em uma amostra de 100 copos, é muito pequena, 0,099. Ok. Vamos lá. Estimação. Então, nós vimos, antes de nós começarmos, não, é isso mesmo, estimação. Nós temos dois tipos de estimação aqui. Nós temos a pontual, que te fornece um número, e nós temos a intervalar, que te fornece dois números, sendo que constrói um intervalo com valores no limite inferior do intervalo e valores superiores. Então, te dá dois números. E esse aqui é a estimativa intervalar. A estimativa pontual, por exemplo, dizer, uma brasileira tem em média 1,60 de altura. A intervalar te fornece valores, né, possíveis. Exemplo, a altura média de uma brasileira está entre 1,50 m e 1,70 m de altura. Então, você tem um limite inferior para a altura média das brasileiras e um limite superior para a altura média das brasileiras. Então, aqui nós temos o intervalo e o pontual. Bom, para o intervalo de confiança, e a estimação pontual, nós vamos calcular a estimação pontual para a média e o intervalo de confiança também para a média. Mas tem outros intervalos, tem para desvio, correlação, entre outros. Mas a gente vai fazer aqui somente para a média. Nós vimos, agora há pouco, que a estimação pontual, a distribuição, a média da distribuição populacional é a mesma média da amostra. Então, nós vamos utilizar a amostra para estimarmos um parâmetro da população. Então, esse x barra que está aqui é a média da amostra. E a gente viu que média de distribuições de médias amostrais é a mesma média populacional. Então, a gente vai utilizar a média da amostra para estimarmos os parâmetros da população. X barra, média da amostra. Mi de X. Tá vendo que aqui é dois pontinhos, ó. Não está dizendo que essa aqui é igual a essa aqui. O mi de X é igual ao mi de X barra. O que está dizendo aqui é que nós vamos amostrar elementos, nós temos amostras, e vamos calcular a média dessa amostra. A média dessa amostra vai ser uma estimativa pontual para a média da população. É isso que está dizendo. Então, como é que a gente vai fazer a estimação pontual para a proporção populacional? X sobre N. É a mesma coisa que calcular proporção mesmo, sabe? Então, se você tem, por exemplo, X é o número de casos favoráveis ao que você está estudando. N, dividido pelo número de casos possíveis. Você tem uma proporção. Então, como é que a gente vai utilizar? Como é que a gente vai utilizar
amostra para estimarmos de forma pontual parâmetros da população, com respeito à média, x barra, média da amostra. Estimação pontual para a proporção populacional, x sobre n. E agora intervalar. A intervalar, a estimação intervalar para a média, quando a variância populacional é conhecida, tem uma leve diferença. Tem uma leve diferença. Nós temos a estimação utilizando a média, mais ou menos o erro. X barra, olha só, X barra é a média da amostra. Você tem uma amostra e calcula a média. Mais ou menos o erro. Quem é o erro? Se você conhece o desvio populacional, o erro vai ser quem? O valor da distribuição normal, que é encontrado na tabela, vezes sigma x raiz de n. Sigma x raiz de n é o nosso sigma x barra. Como é que eu acho sigma x? Ué, se diz que é conhecido, basta colocar no numerador dessa conta. N é o tamanho da amostra. Então, você constrói um intervalo. Para o intervalo, quando você não conhece o desvio padrão. Então, você usa o estimador do desvio padrão, que é o nosso S. Tá? Aqui o S ao quadrado. Aqui é a variância. A variância foi lá da unidade 1. Então, se eu conheço o sigma, basta colocar nessa conta e construir o erro. Se eu não conheço, substitui o sigma x por S e procedo com a continha. Vamos fazer um exemplo. Representação do intervalo de confiança. Vamos lá? Como é que faz? Como é que eu faço o intervalo de confiança? O intervalo de confiança, eu preciso identificar quem é meu limite inferior e quem é meu limite superior. Eu tenho elementos da amostra, construo o meu x barra, é só fazer a quantidade de elementos e dividir pela quantidade de elementos, né? Somar e dividir pela quantidade. E calculo o erro. O erro tem que ser observado aqui. Se eu conheço, usa sigma x. Se eu não conheço, usa S. Tá? Então, vejamos aqui, ó. Vamos construir o intervalo de confiança 1 menos alfa de confiança. Nós temos assim, ó. Vamos lá. Para construir um intervalo de confiança, o pesquisador necessita identificar a confiança. Então, geralmente, a confiança está baseada em 90%, 95% e 99%. Essa região de 90%, 95% e 99% é essa região que está em cinza. No caso de vocês, laranja. Essa região aqui, ó. Bom, essa curva é a curva da distribuição normal padrão. Esses valores aqui são encontrados na nossa tabelinha. Então, no momento em que nós definimos quanto é a confiança, eu sei quanto é o alfa. Então, por exemplo, se a confiança é de 90%, o alfa só pode ser de 10%. Então, o alfa é 10%. Como eu estou construindo um intervalo cujos limites devem ser distribuídos tanto para a esquerda quanto para a direita da curva, eu pego o alfa e divido por 2. Então, aqui vai ficar 10% dividido por 2, vai ficar 5%. E aqui também vai ficar 5%. Aonde é que vai ficar 5%? Nessa região que está em branco. Nessa aqui, ó. 5% nesta aqui. E 1 menos alfa aqui, se nós considerarmos a confiança de 90%. Bom, então, esse intervalo, esse
menos Z alfa sobre 2, eu encontro na minha tabela da distribuição normal. Então, veja só, se aqui é 90, aqui é 5, aqui é 5%, então, nós temos aqui, ó, essa aqui só pode ser 45, e esse outro lado aqui só pode ser 45, 0,45, 0,45 ou 45%. Como é que eu acho esse valor Z alfa na tabela? Note que essa região de 0,45 está entre 0 e Z. Então, basta que eu vá lá na tabela e busque o 0,45. Então, eu vou buscar o 0,45. Você pode usar 1,64, tá aqui, ou 1,65, que é o mais próximo. Então, o Z Então, o Z correspondente aqui é menos 1,64. O Z correspondente aqui do lado direito também é 1,64. Ok? Bom, se você tiver 95% de confiança, do mesmo jeito, vou recapitular o de 90. Você tem a confiança, 90%. Você pode ter 90, 95, 99 e outras confianças. A confiança é essa região aqui. Aqui é 90. Ao centro dessa curva, nós temos 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. Só que você tem a confiança de 90. Então, aqui, você vai ter da 0,10. Então, nosso alfa aqui é 10%. Tenho que distribuir isso para os dois lados. 5%, 5%. Quanto vale essa metade aqui? 0,45. Essa outra, 0,45. Quero encontrar esse valor. Vou na tabela da distribuição normal, que está entre 0 e Z alfa sobre 2. Deu 1,64. Tanto para a esquerda, que dá negativo, quanto para a direita, que dá positivo. Bom, a gente vai ir para um intervalozinho de 20 minutos e já nós voltamos com os exercícios. Tá bom? 20 minutinhos.